Samsung S23 Ultra ainda vale a pena agora? Mesmo depois de alguns lançamentos mais novos, ele continua sendo muito procurado, principalmente por quem quer o celular topo de linha pagando menos do que pagaria em um modelo recém-lançado. Então hoje eu quero conversar com você com calma sobre isso. Vamos analisar desempenho, câmera, bateria, tela e também pensar no preço atual. A ideia aqui é simples: entender se o Galaxy S23 Ultra ainda faz sentido em 2026 ou se já está na hora de olhar para algo mais recente. Agora sim, vamos começar do começo. O Samsung Galaxy S23 Ultra foi lançado com o modelo mais completo da linha S em 2023. Na época, ele chamou a atenção pela potência, pelo conjunto de câmeras e pela tela gigante com ótima qualidade. E mesmo hoje, alguns anos depois, ele ainda carrega essa imagem de celular forte e completo. Só que o mercado mudou. A própria Samsung já lançou modelos mais novos, como o Samsung Galaxy S24 Ultra e o Samsung Galaxy S25 Ultra. E então a pergunta começa a fazer sentido: será que o S23 Ultra ainda acompanha o ritmo atual? Para responder isso, a gente precisa olhar primeiro para o desempenho. O Galaxy S23 Ultra vem com o Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, que foi uma versão otimizada do chip topo de linha da Qualcomm na época. E aqui, eu já adianto uma coisa importante. Mesmo alguns anos depois, ele continua muito rápido. Abrir aplicativos, alternar entre tarefas, jogar títulos pesados, editar vídeos curtos e usar vários apps ao mesmo tempo, ainda acontece de forma fluida. Ele não é um celular que passa a sensação de estar cansado. Pelo contrário, ele entrega velocidade suficiente para praticamente qualquer tarefa do dia a dia. Quando a gente compara com o S24 Ultra ou com o S25 Ultra, é claro que os modelos mais novos são mais potentes. Eles trazem chips mais atuais, com foco maior em inteligência artificial e eficiência energética. Mas na prática, para a maioria das pessoas, a diferença de velocidade não é algo gritante. Isso é importante entender, porque muitas vezes a gente se prende ao fato de ser um modelo mais antigo, mas esquece que ele já nasceu como topo de linha. E topo de linha costuma envelhecer melhor do que os intermediários. Seguindo nessa linha, vale falar de memória. O S23 Ultra foi vendido com versões de 8 GB ou 12 GB de RAM e armazenamento a partir de 256 GB. E aqui temos um ponto forte. Mesmo em 2026, 256 GB é um espaço confortável para guardar fotos, vídeos, aplicativos e jogos. Ou seja, ele não sofre com aquela limitação que alguns modelos mais simples têm quando começam a ficar cheios. Agora, mudando o foco para a tela, porque esse sempre foi um dos maiores destaques da linha Ultra, o Galaxy S23 Ultra traz uma tela AMOLED de 6,8 polegadas com resolução alta e taxa de atualização de 120 Hz. Mesmo comparando com modelos lançados depois, a qualidade continua impressionando. As cores são vivas, o brilho é forte o suficiente para usar sob o sol intenso, e a fluidez ao rolar a tela é muito agradável. Assistir vídeos, jogar ou simplesmente navegar pelo Instagram fica muito confortável. Além disso, o tamanho da tela agrada quem gosta de celular grande. Ao mesmo tempo, é importante dizer que ele não é compacto, é um celular grande e mais pesado. Para quem prefere algo menor, isso pode incomodar, mas para quem busca uma experiência de tela imersiva, ele ainda entrega muito bem. E já que estamos falando de experiência, não dá para ignorar o S Pen. O S23 Ultra mantém a caneta integrada no corpo do celular, algo que diferencia a linha Ultra de muitos concorrentes. A S Pen é útil para anotações rápidas, edições de fotos, assinaturas digitais e até para controlar a câmera à distância. Pode parecer detalhe, mas para algumas pessoas isso muda bastante a forma de usar o celular. Seguindo adiante, vamos falar de câmeras, que talvez seja o ponto que mais gera curiosidade. O S23 Ultra chegou com uma câmera principal de 200 megapixels, além de lentes de zoom, que sempre foram um destaque da linha. E mesmo depois de alguns anos, esse conjunto ainda impressiona. As fotos em boa luz continuam com muitos detalhes, cores equilibradas e ótimo alcance dinâmico. O zoom óptico é um diferencial claro. Conseguir aproximar sem perder tanta qualidade ainda coloca o S23 Ultra à frente de muitos modelos. Em fotos à noite, ele também se sai muito bem. Claro que os modelos mais recentes melhoraram o processamento e captação de luz, mas o S23 Ultra continua entregando imagens claras e com bom nível de detalhe. Para vídeos, ele grava em alta resolução, com boa estabilização e foco rápido. Isso faz dele uma opção interessante até para quem grava conteúdo para redes sociais ou YouTube. Até aqui, dá para perceber que ele ainda é um celular muito completo, só que a análise não pode parar por aqui. A bateria é outro ponto que precisa ser considerado com atenção.
O S23 Ultra tem a bateria de 5.000 mAh. Quando era novo, já entregava autonomia forte. E mesmo hoje, com software mais otimizado, ele continua aguentando o dia inteiro para a maioria das pessoas. Claro que tudo depende do estado da bateria. Se você for comprar usado, vale conferir como está a saúde dela. Mas em condições normais, ele ainda tem fôlego para acompanhar uma rotina intensa. O carregamento também é relativamente rápido, embora já existam modelos no mercado que carregam ainda mais rápido. Mas ainda assim, ele não fica para trás de forma preocupante. Outro ponto importante é a atualização de sistema. A Samsung melhorou bastante o suporte nos últimos anos. O S23 Ultra foi lançado com promessa de vários anos de atualizações de Android e de segurança. Isso significa que, mesmo não sendo um modelo mais novo, ele ainda está dentro do ciclo de suporte. E isso traz tranquilidade para quem quer comprar agora e usar por alguns anos. Só que, como todo modelo que já tem alguns anos de mercado, ele está mais próximo do fim desse ciclo do que do começo. Então é algo para considerar se você pretende ficar muito tempo com ele. E antes de continuar, aproveite para me contar aqui nos comentários. Você já teve um Galaxy da linha Ultra ou está pensando em migrar para um agora? Eu gosto muito de saber como está a experiência de vocês. E se o vídeo estiver te ajudando, já deixa o like, porque isso fortalece demais o canal. E se você quer acompanhar promoções, entre no meu grupo do WhatsApp. Lá eu compartilho cupons e ofertas atualizadas de celulares que realmente compensam, inclusive modelos prêmios como esse. Quando o S23 Ultra foi lançado, o valor era bem alto, como acontece com todo o topo de linha. Só que, com a chegada do Samsung Galaxy S24 Ultra e depois do Samsung Galaxy S25 Ultra, o S23 Ultra começou a aparecer com descontos mais agressivos. E isso muda completamente o cenário. Porque quando você consegue comprar um celular que foi topo de linha por um preço próximo ao de intermediários prêmios atuais, a balança começa a pesar a favor dele. Ao mesmo tempo, é preciso ter maturidade na análise. O S24 Ultra trouxe melhorias em processamento e inteligência artificial. O S25 Ultra avançou ainda mais nesse ponto, com foco maior em recursos automáticos para fotos, vídeos e produtividade. Então, se você busca o que há de mais recente em tecnologia, os modelos mais novos entregam mais. Só que aqui entra uma pergunta sincera: você realmente precisa do que há de mais recente? Na prática, o S23 Ultra ainda roda qualquer aplicativo pesado, qualquer jogo atual e qualquer tarefa mais exigente com tranquilidade. Ele tem potência de sobra para a grande maioria das pessoas. Então, se a diferença de preço for significativa, pode ser mais inteligente economizar e ficar com o S23 Ultra. Outro ponto que pesa é a construção. O S23 Ultra continua com acabamento premium, estrutura resistente e proteção contra água e poeira. Ele passa aquela confiança de celular bem construído, mesmo comparando com os modelos mais novos. A diferença estética não é tão grande a ponto de parecer ultrapassado. A tela também continua sendo um dos grandes destaques. Mesmo com evoluções pequenas nas gerações seguintes, a experiência visual do S23 Ultra ainda é de alto nível. Brilho forte, cores vivas e ótima fluidez fazem com que ele continue competitivo. Quando a gente volta para as câmeras, o cenário é parecido. Sim, o S24 Ultra e o S25 Ultra trouxeram ajustes no processamento e melhorias pontuais, mas o sensor de 200 megapixels do S23 Ultra ainda entrega fotos com muitos detalhes. O zoom continua sendo um diferencial forte, principalmente para quem gosta de fotografar paisagens, shows ou detalhes à distância. Em vídeos, ele continua muito competente. A estabilização é boa, o foco responde rápido e a qualidade geral agrada bastante. Para quem cria conteúdo para redes sociais ou grava vídeos com frequência, ele ainda cumpre muito bem esse papel. Falando agora de bateria, o S23 Ultra mantém um desempenho sólido, mesmo não sendo o mais eficiente da linha atualmente. Ele ainda aguenta um dia inteiro para a maioria das pessoas. E isso é o que realmente importa no cotidiano. Claro que, como qualquer celular com alguns anos de mercado, é importante prestar atenção se você for comprar usado. Verificar estado físico, histórico e condição da bateria é essencial para evitar surpresas. Aqui vale abrir um parêntese importante sobre o mercado de usados. O S23 Ultra é um modelo muito desejado. Isso significa que existe bastante oferta no mercado de segunda mão. Comprar usado pode ser uma ótima forma de economizar, mas é fundamental escolher bem. Prefira lojas que ofereçam garantia e sempre teste tudo antes de fechar o negócio. Voltando para a comparação com modelos mais recentes, existe também a questão do tempo de atualizações. O S23 Ultra ainda está dentro do cronograma de suporte da Samsung, mas obviamente tem menos tempo restante do que o S24 Ultra ou o S25 Ultra. Então, se você pretende ficar 4 ou 5 anos com o mesmo celular, talvez valha considerar um modelo mais novo. Agora, se a ideia for usar por 2 ou 3 anos, o S23 Ultra ainda está muito bem posicionado.
Outra reflexão importante envolve tamanho e ergonomia. O S23 Ultra é grande e pesado. Para algumas pessoas isso é ótimo, principalmente para assistir vídeos e jogar. Para outras, pode incomodar no bolso ou na mão. Isso não mudou com o tempo, então é algo que você precisa avaliar pessoalmente. Também não dá para ignorar que o mercado Android evoluiu bastante. Hoje, existem outros celulares premium com preços competitivos, alguns com foco maior em carregamento super rápido, outros com foco em câmeras diferentes ou design mais compacto. Então, o S23 Ultra não está sozinho na disputa. Mesmo assim, ele tem uma vantagem clara. Ele já provou ao longo dos anos que é estável, potente e completo. Não é uma aposta arriscada, é um modelo que já passou pelo teste do tempo, e é aqui que a decisão começa a ficar mais clara. Se você encontrar o Galaxy S23 Ultra por um preço muito próximo a de um intermediário premium atual, ele é uma escolha mais forte, porque você leva construção superior, câmeras mais avançadas, tela melhor e desempenho de topo de linha. Agora, se a diferença de preço para o S24 Ultra for pequena, aí a escolha começa a mudar. O S24 Ultra entrega mais tempo de suporte e alguns recursos extras que podem pesar a favor dele. O S25 Ultra, por sua vez, já entra em outro patamar de preço e tecnologia, sendo indicado para quem quer o máximo disponível. Então a resposta depende muito do valor que você encontrar. Se o preço estiver atrativo, o Galaxy S23 Ultra ainda vale a pena sim. Ele continua poderoso, continua completo e ainda entrega uma experiência de alto nível. Se o preço estiver muito próximo do S24 Ultra, aí faz mais sentido investir no modelo mais recente, pensando em maior longevidade. Percebe como a análise muda conforme o contexto? O mais importante é não olhar apenas para o ano de lançamento, olhe para o que ele ainda entrega hoje. E nesse ponto, o S23 Ultra continua sendo um celular forte, capaz de competir tranquilamente com muitos lançamentos atuais. Se essa análise te ajudou a entender melhor o cenário, já deixa o like, porque isso apoia muito o canal. Se ficou alguma dúvida específica sobre o desempenho, câmera ou comparação com outro modelo, escreve aqui nos comentários que eu vou adorar conversar com você. E se você está de olho em promoção do S23 Ultra ou de outros modelos premiums, entra no grupo do WhatsApp que eu deixo sempre atualizado com ofertas e cupons confiáveis. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.